cinema brasileiro vive um momento histórico de reconhecimento internacional. O Agente Secreto já era um sucesso muito antes da estreia comercial, sendo reconhecido na maior vitrine do mundo do cinema de arte, o Festival de Cannes, e o melhor de tudo, com uma narrativa e uma estética completamente brasileiras e mais ainda pernambucanas. Mas não é de hoje que o cinema feito no Pernambuco carrega esse prestígio atrelado a histórias com muita identidade. Há anos o estado vem se consolidando como referência do cinema brasileiro autoral no mundo. Hoje a gente vai conversar sobre como chegamos ao Agente Secreto a partir de uma tradição cinematográfica que há anos existe no Pernambuco, com grandes cineastas que vêm escrevendo parte da história do cinema brasileiro contemporâneo. Vem comigo. Eu sou a Debs e esse é o Desenrola Cinema. Para chegar até Kleber Mendonça Filho, o maior filme da sua carreira até então, O Agente Secreto, eu quero voltar lá atrás no cinema pernambucano para falar sobre como o estado começou a construir de fato uma cultura de cinema muito forte e consolidada. Existiu um filme que mudou tudo e o nome dele é Baile Perfumado, mas bem antes disso a gente tem que falar de uma filmografia pernambucana que começa a se formar lá nos anos 20, durante o chamado Ciclo do Recife. Nesse período teve um impulso à produção de cinema nacional. Surgiram nomes como Gentil Ruiz, Edson Chagas com a produtora Aurora Filme, Ari Severo e J. Soares. Pernambuco produziu mais de 40 filmes na década de 20, com pelo menos 12 produtoras diferentes, lançando filmes assim em salas de cinema, como a Aurora, Veracruz e Olinda Filme. Recife se tornou um grande polo de produção porque muitas dessas produtoras conseguiam, além de produzir, também exibir obras nas salas, o que sempre foi e sempre vai ser uma baita vantagem. Mas com a chegada do cinema sonoro e o golpe de 30 no Brasil, tudo ficou mais difícil. Os últimos filmes silenciosos mal foram exibidos pela instabilidade do país. E junto disso, essa nova tecnologia, o som, era muito cara. O primeiro filme pernambucano a de fato ter som veio só em 1942. Coelho Sai, de Newton Paiva. Mas a competição com Hollywood encareceu as produções e até o final dos anos 60, Pernambuco produziu principalmente documentários. Foi lá nos anos 70, com a popularização do Super 8, que surge um novo ciclo de cinema local focado em curtas-metragens. Dentre os destaques nesse período estão Fernando Spencer, Atos Cardoso, Celso Marconi e Jomar Muniz de Brito. O grande marco do cinema pernambucano veio na chamada retomada. Pausa para um contexto rápido. Durante o governo Collor, lá no começo dos anos 90, o cinema brasileiro passou por um dos momentos mais difíceis da sua história. Órgãos essenciais para o funcionamento da indústria, como a Embrafilme, foram completamente extintos. Sem política de fomento, a produção de filmes praticamente parou. Em 1992, o Brasil teve 3 filmes lançados comercialmente. 3. O mercado só começaria a se reestruturar em 93, com a criação de novas políticas de incentivo à produção, como a Lei do Audiovisual. E é nesse contexto que inicia o período que a gente chama de retomada do cinema brasileiro, ali em 1995, com Carlota Joaquina e, posteriormente, Central do Brasil. Fecha parênteses. É nesse contexto de retomada, em 96, que o cinema pernambucano vive um grande marco, com Baile Perfumado, dirigido por Lírio Ferreira e Paulo Caldas, e roteiro assinado por Hilton Lacerda. Esses caras começaram a experimentar cinema na faculdade, ali em meados dos anos 80, 85. Não tinha uma formação específica em cinema. Eles faziam parte do Centro de Artes e Comunicação da UFPE e organizavam ali um grupo chamado Van Retro, criado inicialmente para fazer um filme que nunca foi concluído, mas que se tornou um baita espaço de invenção e debate sobre cinema. Esse grupo reuniu estudantes que se tornaram depois nomes conhecidos do cinema pernambucano, como Lírio Ferreira, Paulo Caldas, Cláudio Assis e Adelina Pontual. E esse interesse em comum por cinema, arte, cultura se expandiu para estudantes de outros cursos que também se tornariam nomes bem importantes, como Hilton Lacerda e Marcelo Gomes. E se formou ali uma rede de jovens cineastas interessados em debater cinema, experimentar cinema. No âmbito estadual e municipal, o governo de Pernambuco e a prefeitura do Recife também foram criando ali uns programas de incentivo à cultura, lançando concursos de roteiro, organizaram cursos técnicos e fomentaram projetos de cinema, o que, obviamente, contribuiu para a produção de curtas ali no início da década de 90. E esse grupo de cineastas, eles participavam da produção dos projetos uns dos outros, assim, e se transformou de fato ali numa rede de produção de cinema. Dentro disso, a gente tem que citar o movimento de música que transformou a produção cultural no Pernambuco, que foi o Mangue Beat. Mais do que música, o Mangue Beat trouxe um jeito de expressar a cultura pernambucana que impactaria profundamente a produção cultural e, claro, o cinema. Diretores tornavam amigos de músicos, frequentavam os mesmos lugares, as mesmas festas, rolava ali uma grande troca cultural. Os ritmos e a estética do Mangue Beat começa então a ser incorporado nos filmes, e isso muda
tudo. Surgia ali uma produção cinematográfica engajada que refletia a música, a cultura visual, os símbolos locais, criando um senso de pertencimento e identidade. E alguns daqueles cineastas que eu falei, que produziram ali os seus curtas nos anos 80, 90, se reúnem para a produção de um longa, Baile Perfumado. E esse grupo começa então a colaborar nos filmes uns dos outros: Paulo Caldas, Lírio Ferreira, Cláudio Assis, Marcelo Gomes, Adelina Pontual, Hilton Lacerda. E Baile Perfumado se passa ali no sertão nordestino nos anos 30 e narra a história do Benjamin Abraão, um libanês que chega ao Brasil e se torna amigo do cangaceiro Lampião. O Benjamin decide gravar o modo de vida então dos cangaceiros, e assim o filme é meio que uma mistura de ficção e realidade, mostrando tanto a violência do movimento quanto a pobreza, o coronelismo e a relação que é construída entre os personagens. Lembra que eu falei da importância da música para a construção do cinema? A trilha sonora desse filme é composta por Lúcio Maia, Chico Science, então a gente tem ali a construção disso que eu tô chamando de identidade cultural. E reforçando que essa produção de Baile Perfumado também é um marco numa dimensão afetiva e comunitária do cinema pernambucano. Muitos dos envolvidos já tinham trabalhado juntas nos curtas ali da década de 80, e essa colaboração continuou nos anos seguintes, com cineastas se ajudando ali mutuamente, trocando experiências e fortalecendo essa rede de produção. Se você pega os créditos de alguns desses filmes que eu vou citar aqui pra vocês, você vai ver vários nomes se repetindo em funções diferentes. Em um filme, um é diretor, no outro ele produz o que o outro dirige. É incrível. A partir do final dos anos 90 e início dos anos 2000, a produção cinematográfica em Pernambuco não parou mais. O início dos anos 2000 colocou aquele grupo de cineastas completamente envolvidos na produção desse cinema de retomada, com filmes que carregam tanto uma identidade, como eu falei, e um olhar artístico, crítico e autoral sobre como fazer cinema. É aqui que temos filmes como Amarelo Manga e Baixio das Bestas, de Cláudio Assis, Árido Movie, do Lírio Ferreira, Eles Voltam, de Marcelo Lordello, e Cinemas Pirinas e Urubus, de Marcelo Gomes. Antes de falar dessa joia, eu quero falar um pouco sobre Amarelo Manga. O próprio Kleber Mendonça Filho, que a gente vai falar mais pra frente, já citou o Amarelo Manga como um grande marco. Foi a primeira vez que viu Recife em CinemaScope na tela do cinema. Até os anos 90, a gente só importava imagens. Não era normal ver o Recife na tela do cinema. Foi um grande choque de projeção e de identidade. O teórico e professor de cinema Ismael Xavier também citou durante um debate na Mostra de São Paulo uma vez Amarelo Manga como uma reafirmação do cinema brasileiro. Esse filme se passa no centro antigo do Recife e conta ali histórias cotidianas de personagens aparentemente normais, mas que escancaram na tela temas da sociedade como traição, a relação entre fé e pecado, sexualidade, preconceito, e faz isso sem suavizar nada para o espectador não. É um filme cru, realista e até chocante no que se propõe. Amarelo Manga representou ali um importante momento de mostrar a cara do Recife menos limpinha ali nos anos 2000. Ele recebeu o prêmio de melhor filme do Fórum no Festival de Berlim, uma das mostras paralelas do festival. Foi o grande vencedor do Festival de Brasília em 2003, sendo o melhor filme tanto no voto popular, voto de crítica e júri. E pouco depois dele, numa proposta bem diferente, mas tão relevante quanto, Marcelo Gomes lança ali um novo marco para o cinema pernambucano. Em 2005, com Cinemas Pirinas e Urubus, que abre um mundo de possibilidades para novos cineastas. O diretor Gabriel Mascaro, nome que também vai se tornar destaque aqui na nossa história a partir de documentários como Um Lugar ao Sol, trabalhou como estagiário no filme e disse que a partir de Cinemas Pirinas e Urubus foi possível sonhar. Gabriel Mascaro depois dirigiu filmes como Boi Neon, Divino Amor e agora é o atual vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim com O Último Azul. Cinemas Pirinas e Urubus participou da seleção oficial da mostra Um Certo Olhar no Festival de Cannes em 2005 e recebeu o prêmio de melhor filme ibero-americano no Festival Internacional do Mar del Plata em 2006. E daqui para os anos 2010, uma nova leva de cineastas e grandes filmes se formaria no cinema pernambucano. Avenida Brasil Formosa, Era Uma Vez Eu, Verônica, O Som ao Redor, Febre do Rato, Tatuagem, filme do Hilton Lacerda, que deu projeção nacional aos atores Irandir Santos e Jesuíta Barbosa, venceu o Festival de Gramado, tem trilha assinada por DJ Dolores, ícone do Mangue Beat, um filme símbolo do cinema queer, que conta uma história de resistência do grupo teatral Chão de Estrelas, liderado pelo personagem do Irandir, Clécio, que é uma absoluta obra de arte. A música no filme ela é completamente narrativa, ela ajuda a contar a história. E esse filme é um ótimo exemplo para entender melhor essa relação entre música e cinema que eu já vinha contando para vocês.
3 anos depois, Kleber Mendonça Filho é indicado a Palma de Ouro em Cannes por Aquarius. A gente vai falar só sobre o Kleber daqui a pouco, mas assim, até o final da década de 2010, a gente chegaria em Bacurau. Tá entendendo? E gente, é claro que uma produção tão extensa de cinema, com qualidade, pensamento crítico e tantos nomes, não se sustenta do nada. Importante a gente dizer aqui que um dos principais editais de incentivo à produção audiovisual, o Funcultura, foi criado pelo governo de Pernambuco e engloba projetos de longa, de curta-metragem, projetos para TV, de pesquisa e formação. E a primeira lei específica do audiovisual foi criada no estado de Pernambuco em 2014, na gestão do Eduardo Campos. Isso aqui não é um palanque político, nem um discurso de ideologia, tá? Nada disso. O que eu tô querendo dizer aqui é que é fato que o incentivo público é completamente necessário para que os grandes filmes aconteçam. Se adora ver um filme brasileiro premiado, acha chique o Brasil no Oscar, o que permite que o Brasil seja reconhecido pelo cinema no mundo são as políticas públicas. O que permite que esses filmes vão mais longe são políticas públicas. Isso é fato. Isso é fato, é dado, gente, não é discurso. Bom, o momento atual do cinema pernambucano é de celebração e reconhecimento. Como eu falei agora, O Último Azul de Gabriel Mascaro, protagonizado pelo Rodrigo Santoro e Denise Weinberg, conquistou o Urso de Prata no Festival de Berlim, além de vencer prêmios em Guadalajara e ser escolhido para abrir o Festival de Gramado esse ano. E agora, O Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho, estrelado pelo Wagner Moura, levou o frevo pro tapete vermelho de Cannes e venceu os prêmios de melhor direção e melhor ator no festival. Agora ele é o representante do Brasil na corrida pro Oscar 2026. E é um filme que leva pro mundo toda essa identidade e autoria do cinema pernambucano que eu falei pra vocês. Nos filmes do Kleber, a cidade de Recife é personagem, não só aqui, como também em O Som ao Redor, em Aquários, Retratos Fantasmas, Recife Frio, que é um curta documental. Falando um pouco sobre o diretor, o Kleber Mendonça Filho, ele começou a carreira dele como crítico. Trabalha até hoje como curador de cinema. E nos anos 90 ele começou a experimentar e dirigir seus primeiros curtas. Nos anos 2000 ele se destaca pelos curtas Recife Frio, Vinil Verde e Eletrodoméstica. Seu primeiro longa-metragem foi um documentário chamado Crítico, que reúne entrevistas gravadas ao longo de anos com cineastas e críticos em festivais e em salas de cinema. Seu primeiro longa de ficção é O Som ao Redor, de 2012, que consolidou a sua carreira. Estrelado pelo Irandir Santos e a Maeve Jenkins, não sei. O filme acompanha os moradores de uma rua no Recife que são abalados pela chegada de uma empresa de segurança privada no lugar. O Som ao Redor estreou no Festival Internacional de Roterdã, na Holanda, onde recebeu o prêmio da crítica e foi considerado o melhor filme do Festival de Gramado. E muito da originalidade, do olhar do Kleber Mendonça que você vê depois em Bacurau e principalmente em O Agente Secreto, já se construía aqui em O Som ao Redor. Um certo comentário irônico sobre a sociedade, um exagero que vai escalonando, mas com muito controle de cada movimento, é muito bom. 4 anos depois, Kleber participou pela primeira vez do Festival de Cannes com Aquários, estrelado pela Sônia Braga. O filme, ambientado em Recife, acompanha uma mulher que é a última moradora de um prédio comprado por uma imobiliária. Em 2019 veio Bacurau, também exibido em Cannes e premiado com o prêmio do júri. A história se passa numa pequena cidade lá do interior do Nordeste, ameaçada por um grupo de assassinos estrangeiros. O filme fez mais de 500 mil espectadores nos cinemas brasileiros, que é um número muito expressivo e significativo para o nosso cinema independente. Em 2023, o Kleber lançou Retratos Fantasmas, um documentário sobre o auge e decadência ali dos principais cinemas de rua do Recife, também exibido em Cannes e escolhido para representar o Brasil na disputa pelo Oscar em 2024. Pois agora, em 2025, o ciclo se repete, mas muito maior. O Agente Secreto trouxe Kleber de volta a Cannes, agora premiado como melhor diretor, e Wagner Moura como melhor ator, prêmio inédito do Brasil em Cannes. E também traz o Kleber de volta ao Recife. Ambientado em 77, durante a ditadura militar, o filme acompanha o Marcelo, um especialista em tecnologia, que depois de um passado turbulento, volta ao Recife para recomeçar a sua vida, mas descobre que a cidade está longe de ser a paz que ele procura. E o olhar do Kleber sobre Recife consegue ser gentil e afetuoso de quem tem as suas memórias construídas ali, ao mesmo tempo que não é romantizado. A crueldade, a crítica e o absurdo tão presentes tanto quanto o afeto e o carinho por uma cultura. Não só uma cultura, mas há um território mesmo, sabe? E é um baita exemplo de um diretor que, com a sua carreira, comprova o que eu tô tentando contextualizar um pouco aqui pra vocês, de como o cinema pernambucano vem se construindo como um cinema de identidade, tanto narrativa nas suas histórias, quanto técnica, no olhar autoral, estilo pessoal de cada diretor, que aparece em cada uma das obras. Dito isso, me conta quais filmes citados aqui você
você já assistiu, quais eu não citei que merecem atenção. Vamos continuar conversando lá nos comentários. A gente se vê no próximo Desenrola Cinema. Fiquem bem e um beijo!